Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao canal do Instituto Timóteo. Meu nome é Jarber, sou pastor assembleiano, formado em História, em Teologia e atualmente sou professor da Escola Bíblica Dominical na igreja onde eu congrego, que é na Assembleia de Deus, na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão, igreja pastoreada e presidida por nosso pastor Francisco Raposo. Para nós é uma satisfação chegar até você e deixar a nossa contribuição a você que é professor da classe de jovens, pois essas videoaulas se limitam a expor as lições de cada domingo da revista de jovens do terceiro trimestre de 2025. Eu quero pedir alguns favores a você. O primeiro, se inscreva em nosso canal, nos ajude a crescer. Segundo, acione o sininho para que você seja notificado todas as vezes que tiver algo novo por aqui. Um terceiro favor, deixa o seu comentário, deixa um emoji, porque isso também nos ajuda a engajar aqui na internet. E em quarto, e o mais importante, compartilha esse vídeo nos grupos da tua igreja. Nos apresente aos jovens da tua igreja, a tua classe. Não seja aquele professor egoísta que não quer que os alunos conheçam tanto quanto ele, que tem medo de que os alunos saibam de algo a mais do que o professor. Não, compartilhe coisas boas com os seus alunos. Mostre aos seus alunos de onde você tira as informações, quais são as tuas fontes de conhecimento. Afinal de contas, na era da informação, é praticamente impossível alguém tirar tudo da cabeça. Então, compartilhe esse vídeo no grupo de jovens da tua igreja e nos ajude a chegar até eles. Vídeo aula da revista de jovens você encontra aqui no canal do Instituto Timóteo toda quinta-feira ao meio-dia. Falando em lição do próximo domingo, nós teremos a lição de número 5 da revista de jovens com esse assunto, advertência contra o legalismo. Querido professor, não encerre a aula sem que os teus alunos saibam o que é legalismo, as obras da lei, qual é o teor do legalismo e por que ele é um problema na vida cristã, no dia a dia do viver cristão. Se for possível, faça a apresentação da diferença entre legalismo e antinomismo, que basicamente é o legalismo, pessoas que estão presas à lei e entendem que as obras da lei são necessárias para a salvação. O antinomismo são aquelas pessoas que entendem que Cristo já fez tudo, pagou tudo, cumpriu todas as exigências da lei e, portanto, ela não precisa fazer mais nada. Bom, e aí nós temos dois pontos de vista para públicos diferentes. As obras da lei têm a sua importância, não para a salvação, mas o seu valor histórico-cultural. Distingue os judeus de outros povos nas suas práticas étnicas, culturais e religiosas. O antinomismo leva as pessoas a ignorar as boas obras, que não são necessárias para a salvação, mas as boas obras são evidências da salvação. E quem trabalha isso é o apóstolo Tiago, na carta que leva o seu nome. A fé sem obras é morta. Não de que nós precisamos das boas obras para sermos salvos, mas essas boas obras evidenciam que nós já somos salvos. Portanto, faça, já no início da sua aula, a apresentação desses dois conceitos, legalismo e antinomismo. Nós não devemos nos prender a alguns critérios da lei, como que acrescentar a obra salvífica, porque esse era o pensamento dos cristãos judeus, ou dos judaizantes. Olha, você aceitou Jesus, Jesus morreu por você, mas se você não fizer isso assim, assim, assado, é como se o sacrifício de Cristo fosse insuficiente. Do outro lado, nós temos o antinomismo, pessoas que abrem mão das boas obras, de cultivar as virtudes, eu já estou salvo, salvo para sempre, não preciso fazer mais nada, minha salvação está segura em Cristo, e isso é verdade. No entanto, o estar salvo é evidenciado, é externado através do cultivo das virtudes, do exercício das boas obras que evidenciam que já fomos salvos. Então é importante você apresentar aos seus alunos esse oposto do legalismo. O que é o legalismo e o que é o antinomismo. E de que lado nós devemos estar? Nem do legalismo, nem do antinomismo. E aí nós encontramos no Evangelho Puro e Simples um equilíbrio. Então apresente aos seus alunos o que é o legalismo e o porquê ele é prejudicial à vivência do Evangelho.
Essa revista, ou melhor, essa lição, ela está fundamentada nesse texto principal, nesse texto áureo. Leia comigo Atos 15, versículo 24, que diz: portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento ou autorização. Essas pessoas que, segundo a narrativa de Lucas aqui em Atos, Lucas é o autor do livro de Atos, essas pessoas que saíram dele, saíram de Jerusalém, e estão aí confundindo os irmãos que eram gentios. E nós trabalhamos isso na lição anterior. O evangelho ultrapassou as fronteiras da Judéia e alcançou povos não judeus, com um costume e uma cultura totalmente diferente. E o resumo da lição é: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Hoje, como nós aplicamos as verdades contidas na carta aos Gálatas, que tem como fundo histórico o livro de Atos dos Apóstolos, como colocar em prática esse evangelho? Dentro da questão do legalismo, você sabia que, principalmente nas igrejas Assembleias de Deus, existem aqueles crentes fundamentalistas que entendem que se pessoa não orar a não ser de joelho, a oração não é ouvida. Pessoas que tratam a Bíblia como uma entidade. Né? Existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e aí a Bíblia é uma quarta divindade. Colocam a Bíblia até mesmo acima de Deus, acima de Cristo, acima do Evangelho, e pegam determinados textos que estão inseridos em um contexto que, por exemplo, não tem como ser aplicado ao pé da letra para nós hoje. A Bíblia tem a sua importância, é a nossa fonte de autoridade, é o nosso apoio para as regras que seguimos, os costumes que obtemos. Mas a Bíblia Sagrada não é uma divindade. A Bíblia Sagrada, ela é a autoridade máxima para nós, porque ela contém o registro da revelação de Deus. Nós não podemos colocar a Bíblia em pé de igualdade a Deus, em pé de igualdade ao Filho, em pé de igualdade ao Espírito Santo. Ela é o resultado daquilo que Deus trouxe para nós, revelou para nós e é essencial para a nossa salvação. Não estamos com isso menosprezando a Escritura Sagrada e nem colocando-a em pé de igualdade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como se a Bíblia Sagrada fosse uma quarta pessoa da divindade. Então, existem cristãos em nosso meio que entendem que se a pessoa usa jeans e não usa social, essa pessoa não é crente de verdade. Existem pessoas entre nós que se vê um rapaz cortando o cabelo degradê, não é cabelo de homem, essa pessoa não é cristã, porque no tempo dela, no tempo dele era diferente. Pessoas que entendem que outras pessoas não são cristãs verdadeiras por causa de uma veste diferente, de um corte de cabelo diferente. Existem até cristãos entre nós que aí o texto sagrado chamam de neófitos, são cristãos verdadeiros, cristãos que foram salvos, mas que a sua mente não amadurece. Existem crentes em nosso meio que entendem que bater palmas num culto assembleiano é uma profanação, é um sacrilégio. Existem até cristãos que não celebram aniversário, ou é festa pagã, que não comemoram Natal, pessoas que não vivem porque estão presas a alguma prática legalista. Então, aí é que nós encontramos o problema do legalismo. Por outro lado, devemos evitar o quê? O antinomismo ou o antinomianismo. Não fazer nada, não preciso de nada, porque Cristo já fez tudo. Não, nós temos um modelo de vida, um estilo de vida, e isso pautado pela Escritura Sagrada. Querido professor, você deve observar os objetivos dessa lição para que você se prenda a ela. À medida que nós vamos dando aulas, surgem vários desvios de pensamento, lembrança de textos, outros contextos, que podem nos desviar do objetivo dessa lição. Então, quando nós olhamos para os objetivos, como, por exemplo, apresentar, segundo a lição, o caso específico de Antioquia, nós temos ainda um caso de Pedro com Cornélio, que pode fundamentar o que está acontecendo aqui em Antioquia, um judeu pregando para gentil, né? Em segundo lugar, deve refletir a respeito desse conflito entre Paulo e Pedro. Eles brigaram, eles discutiram, eles se tornaram inimigos. Que conflito é esse? Eles estavam brigados, né? E, por fim, compreender que Paulo estava crucificado com Cristo. Então, esses são os objetivos principais da nossa lição. Querido professor e querido aluno, nós não podemos iniciar uma lição dessa sem lermos o texto bíblico, o texto base para essa lição. Muitos professores, na forma apressada que têm de estudar, negligenciam a leitura do texto bíblico.
negligenciam a leitura das referências bíblicas. E se tem uma coisa que as revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, são bíblicas, embora façam menção de alguns livros, como, por exemplo, ao final dessa revista, eles vão sugerir um livro chamado Faces do Novo Testamento, pesquisas recentes sobre conteúdos do Novo Testamento. Mas o texto da lição é essencialmente bíblico, com referências bíblicas, e estas referências não podem ser puladas. Então, leiamos o texto de Gálatas 2, do versículo 11 ao 16. Você pode acompanhar aí na tela. Diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, para que, porque era repreensível. Isso é Paulo falando. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, isso é importante em todo o conteúdo da lição, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. É uma lição que traz como foco a justificação, a redenção do pecador, que se fundamenta na fé em Cristo. Lembrando que essa fé em Cristo não é apenas eu acredito em Jesus, né? O apelo básico dos cultos assembleianos: aceite Jesus, creia que Jesus é seu Salvador, verdade. Mas esse crer, essa fé, essa acreditar, leva a uma mudança de vida. Leva a um estilo de vida, uma conduta diferente que evidencia a transformação gerada pelo Espírito Santo, que é a redenção. Na introdução da nossa lição de número 5, tem aí esse destaque onde Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar aos judeus. Nós veremos no decorrer dessa lição que Pedro estava já há algum tempo em Antioquia e estava acostumado a estar com aqueles irmãos. Como nós veremos mais adiante, o termo comia com os irmãos ou comia com os gentios não era ali algo momentâneo, mas a expressão comia tem a ver com algo rotineiro, semelhante ao texto de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante. Eles partiam pão de casa em casa. Então, essa expressão comia dá a entender que Pedro, já tinha praticado isso várias outras vezes, era comum no viver diário. Ele convivia com esses cristãos gentios e não somente naquele momento em que ele foi flagrado pelo apóstolo Paulo, né? Em outras palavras, ele estava vivendo à vontade com aqueles irmãos gentios, até ser importunado e incomodado pela presença de cristãos que tinham vindo de Jerusalém. Diante dessa pressão, Pedro recua, se afasta dos irmãos gentios e é aí que entra a repreensão do apóstolo Paulo. Você está fazendo errado. E a introdução conclui dizendo que o evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Parece uma atitude cultural, mas não. Essa atitude de Pedro era negar a essência do evangelho. Uma vez que Pedro já tinha passado por uma experiência que deveria impedi-lo de agir assim. E aí você pode ler, por exemplo, Atos 10 e o capítulo 11, Atos capítulo 10 e o capítulo 11, que é o momento ou o período em que Pedro é confrontado por Deus aí à casa de Cornélio, um gentio piedoso. E ele não queria ir, Deus lhe dá uma visão, aquela visão do lençol, com todo tipo de comida imunda, e Deus manda Pedro comer. Pedro diz: eu nunca coloquei algo assim na minha boca, e Deus diz: não torne impuro aquilo que Deus santificou. E Pedro entende que Deus salvava também o gentio, Deus salvava também o pagão. Quando Pedro vai para a casa de Cornélio e tem toda aquela experiência com Cornélio e a sua casa, a história chega aos cristãos em Jerusalém. Olha, Pedro, um judeu, estava lá com um gentio, esteve com eles, pregou para eles. Pedro vai dizer: olha, eu não queria, Deus me confrontou, me deu uma visão, eu fui. E Pedro conclui dizendo: se eu disser para vocês que o evangelho, que o Espírito Santo também desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós, então aqueles cristãos judeus calaram a boca. Por quê? Porque a salvação veio aos gentios da mesma forma que havia vindo sobre eles. Então, essa experiência de Pedro, no capítulo 10 e no capítulo 11 de Atos, deveria ser suficiente para impedi-lo de agir dessa maneira.
Ele deveria sentar com esses irmãos, comungar com esses irmãos e não se sentir incomodado com a pressão dos cristãos judeus. Pedro, o que tu está fazendo aí? Eu estou comendo com os meus irmãos, que têm suas diferenças culturais, mas somos unidos pelo amor de Cristo. O primeiro ponto vai tratar sobre esse caso específico de Antioquia, quando Pedro chega à cidade de Antioquia. E há um destaque aqui nesse ponto, você pode acompanhar aí na tela. É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, no caso a narrativa de Atos, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentil. Esse gentil era Cornélio, fora de Jerusalém. Isso é importante porque depois da conversão de Paulo, Paulo tem o seu ministério entre os gentios. Mas devemos entender que, depois da perseguição à igreja desencadeada pelos judeus contra os cristãos, a partir da morte de Estevão, os cristãos judeus que estavam em Jerusalém, eles voltaram para as suas terras. Atos 2 vai dizer que haviam ali no Pentecostes pessoas de todas as partes da terra do mundo daquela época. Então, por mais que Paulo desenvolvesse o seu ministério entre os gentios, com povos gentílicos, naquelas cidades haviam judeus. Por exemplo, na cidade de Antioquia, entende-se por alguns estudiosos que havia cerca de quase 30 mil judeus em Antioquia, vivendo por lá. E era uma metrópole, era uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes. Então, por mais que a cidade fosse gentílica, por mais que a cidade fosse romana ou grega, haviam judeus lá. Então, Pedro tem esse ministério com um gentil Cornélio. Paulo, mais adiante da sua conversão, dedica o seu ministério aos gentios. E Pedro não estava indiferente a essa experiência. Pedro já sabia que o evangelho chegara a eles também, havia experimentado, havia se cumprido o que Jesus disse, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Chegou o momento do evangelho a largar as tendas aos confins da terra, e esses apóstolos, que eram naturalmente, essencialmente, originalmente judeus, teriam que confrontar a sua cultura e aprenderem a conviver com os cristãos gentios. Então, Pedro chega em Antioquia, depois da experiência que ele havia tido com Cornélio. Então, nós temos aqui essa falha da parte de Pedro, quando aqui em Antioquia é confrontado pelos judeus de Jerusalém e ele se abstém da comunhão com os irmãos gentios. Não era para acontecer. Ainda outro destaque aqui nesse primeiro tópico, de que o verbo comia, entre aspas, no pretérito imperfeito, mostra que não foi somente uma única ocasião que Pedro comeu com os gentios, mas foi várias refeições. Não foi ali um caso isolado, apenas um momento em hipótese alguma. Ele já estava há algum momento comungando com aqueles irmãos. Ele já estava há algum tempo com aqueles crentes, se relacionando com eles. Abrindo parêntese, esse é o discipulado, gente. A igreja que mais cresce no mundo, a igreja do Evangelho Pleno, a antiga Assembleia de Deus na Coreia do Norte, em Seul, fundada pelo Paul Yu-Shu, ou David Yu-Shu, a prática de discipulado deles era discipulado de 1 a 1, e não se limitava, como nós, às manhãs de domingo, mas o discipulado de 1 a 1 era um crente maduro, se responsabilizava pelo discipulado de um crente novo, de um crente verde. E esse discipulado não era só o ensino da Bíblia, era a convivência. Se aquele crente, depois do culto, ia para a pizzaria, ia para uma churrascaria, ia para um lazer, ele levava aquele novo crente para viver com ele o evangelho, no lazer, na pizzaria, na lanchonete, no restaurante, numa festa de aniversário. E essa prática de discipulado resultou num crescimento imediato da igreja em Seul. Então, isso é discipulado. É fazer como Barnabé fez com Paulo. Ninguém te quer? Vem para cá que eu cuido de ti. É fazer como Barnabé fez com João Marcos, quando Paulo rejeitou João Marcos. Então, isso é discipulado. E era isso que Pedro estava fazendo. Ele estava se relacionando com esses irmãos, comungando com esses irmãos, ao ponto de se sentir à vontade de sentar à mesa com eles, sendo ele, Pedro, judeu, e aqueles irmãos gentílicos. Pedro estava vivendo na prática o poder do evangelho, que havia unido judeu e gentil no corpo de Cristo. Até que esses cristãos judeus chegam em Antioquia. E o tópico 2 do primeiro ponto vai falar os que vieram da parte de Tiago. Gente, há um debate em relação a isso. Basicamente, essas pessoas vieram da parte de Tiago ou da igreja de Jerusalém, mas eles não falavam por Tiago. Mas possivelmente eles fizeram mau uso da autoridade, da sua procedência. Nós somos da sede.
nós somos do templo central. O nosso pastor é Tiago, é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto Pedro como Barnabé se sentiram constrangidos. Vai que foi Tiago que mandou. Vai que foi Tiago quem autorizou. Porém, essa atitude ainda era desnecessária, uma vez que tanto Pedro como Barnabé estavam lá no concílio em Jerusalém, relatado no capítulo 15 de Atos, como nós vimos na lição anterior, e eles viram parecer de Tiago. Tiago disse: não é bom nós sobrecarregarmos esses irmãos com um jugo que nem nós que somos judeus conseguimos carregar. Então, o fato deles terem ouvido Tiago e a conclusão do Concílio de Jerusalém em relação ao estilo de vida desses cristãos gentios era suficiente para impedir que Pedro e também Barnabé tivessem essa atitude hipócrita, tivessem essa atitude dissimulada, fingida, dando a entender, olha, nós estamos aqui, mas nós não estamos nos misturando com esses gentios. E há um destaque aqui no segundo tópico, né? No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. Comer juntos ali implica ter comunhão, aceitação mútua. Eu estou com vocês porque eu aceito vocês da forma como vocês são. Vocês são cristãos, são salvos. Vocês não precisam guardar algumas práticas da lei que são destinadas a nós judeus. Embora vocês tenham uma cultura diferente, e eu lembro de ter tratado isso na videoaula anterior, existem aspectos da cultura que precisam ser transformados pelo evangelho. Não é porque é cultural deve ser abraçado, existem aspectos culturais que são uma afronta ao evangelho de Cristo, mas o fato de não circuncidar, não guardar o sábado, não praticar as leis cerimoniais, isso não era uma questão que deveria ser mudada ou imposta aos cristãos gentios. Então, essa é uma observação a ser feita nessa questão do uso da parte de Tiago, né? Os indivíduos no entorno da narrativa não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus pelo poder do evangelho. Pedro estava comendo com cristãos gentios nascidos de novo, que não foram feitos judeus, mas foram feitos filhos de Deus, tá bom? E a outra observação aqui em destaque em vermelho, é possível que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com gentios. Ele está se referindo aqui aos cristãos judeus que saíram de Jerusalém, os da parte de Tiago, cristãos intolerantes com cristãos gentílicos. Então, vale a pena você atentar para a procedência dessas pessoas. No texto bíblico, ele vai dizer os que vieram da parte de Tiago. Porém, os que vieram da parte de Tiago não significa que a atitude dessas pessoas era a atitude de Tiago, porque isso já havia sido demonstrado, repito, no Concílio de Jerusalém, o posicionamento de Tiago em relação a esses cristãos gentios. Provavelmente, esses judeus que vieram de Jerusalém chegaram se apresentando com a autoridade de Tiago. Isso causou uma timidez, um constrangimento em Pedro e Barnabé. Então, esses judeus, como encerra aqui o segundo tópico do primeiro ponto, ouviram o evangelho, e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, inclusive no tocante ao distanciamento de pessoas não circuncidadas. Então, o segundo tópico dá aqui detalhes de quem eram os cristãos gentios e de quem eram essa delegação de Jerusalém, né? O terceiro ponto, o terceiro tópico vai falar sobre a dissimulação, o fingimento de Pedro e o fingimento de Timóteo, né? Timóteo não, perdão, de Barnabé. Para tornar mais difícil a situação, segundo o parágrafo aqui do terceiro tópico, Lucas, em Atos, registra que Tiago não havia autorizado ninguém a trazer mandamentos diferentes. Olha o que diz Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado autorização ou mandamento. Então, fica claro que esses cristãos judeus que saíram de Jerusalém e chegaram em Antioquia, eles chegaram fazendo mau uso da autoridade de Tiago. Chegaram, em nome de Tiago, querendo impor as práticas legalistas àqueles cristãos gentios. E, por isso, Pedro e Barnabé, sem ter como ligar, sem ter como mandar um WhatsApp, sem ter como mandar uma carta, obter resposta imediata, esses dois foram pressionados a se levantar da mesa e agir como se não estivessem comungando com aqueles crentes gentios. Isso para agradar essa delegação que havia saído de Jerusalém. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Então nós devemos tomar cuidado com essa dissimulação. Em um momento nós estamos ali com pessoas, comungando, rindo, de repente chega uma autoridade
Nós queremos demonstrar que nós não somos aquilo que ele viu, que nós somos diferente daquilo que ele está vindo, que ele está vendo, perdão. Então, nós devemos evitar a dissimulação. E a dissimulação, ela é apresentada na vida de muitos cristãos em muitas experiências do dia a dia. Deixa eu dar aqui um exemplo do momento. Nós temos um excelente trabalho da mídia, um excelente trabalho da mídia nos nossos cultos hoje. Mas é comum você ver por aí, a câmera vai passando e de repente alguém que está ali desligado, ele vê a câmera, levanta a mão, bate palma, começa a chorar, começa a falar coisas espirituais como se estivesse vivendo genuinamente um momento espiritual, quando na verdade ele quer transmitir a impressão de que é espiritual àqueles que estão assistindo. Você vê isso na internet quase que sempre, pessoas que fingem algo que não são. Isso é dissimulação. Isso é fingimento. O mesmo acontece com pessoas que, quando têm oportunidade, mudam o tom da voz, demonstram ser mais espirituais do que de fato são. Pessoas que mudam de comportamento, que mudam de conduta. Pessoas que, por exemplo, querem conquistar alguém. Sempre a primeira impressão é a primeira que fica. Elegante, legal, formal. E aí você vai convivendo, percebe que aquela pessoa não é como ela transmitia ser. Devemos tomar cuidado com a dissimulação. E aí nós chegamos no segundo ponto, que vai tratar desse conflito entre Paulo e Pedro, né? Nós temos aqui os dois apóstolos em conflito, não que eles brigaram, se tornaram inimigos, mas é uma chamada de atenção, é uma exortação da parte de Paulo sobre Pedro. Nós encontramos no primeiro tópico o poder da pressão de um grupo. Já tratamos sobre isso, a presença desse grupo, por terem vindo de Jerusalém, comissionados talvez por Tiago, Pedro e Barnabé, foram constrangidos, né? Nós temos aqui, até Barnabé se deixou levar por aquela situação. Ou seja, mesmo um homem de Deus como ele foi, envolvido no constrangimento causado pela ação de Pedro. Pessoas que abrem mão de suas convicções, que negam aquilo que um dia creram. E aqui eu quero fazer uma ressalva, abrir um parênteses para fazer a aplicação de um momento que eu estou estudando agora. Nós temos muitos pastores assembleianos que hoje, com toda a autoridade, pregam aquilo que não é ensinado pela Igreja Assembleia de Deus. Como, por exemplo, a presença física de Jesus no pão e no cálice. Isso aqui não é um símbolo, isso aqui é, de fato, o corpo e o sangue de Cristo. Isso é negado pelas Assembleias de Deus. E por parte dos protestantes, nós não concordamos com a transubstanciação, de que na consagração do pão e do cálice, o pão deixa de ser pão para ser carne e o cálice deixa de ser cálice para ser sangue. Nós temos pastores assembleianos hoje que se opõem à verdade de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que pregam que a igreja vai passar pela tribulação, vai conhecer o governo do anticristo, mas esses pastores, quando estavam lá no treinamento, não, eu concordo com a declaração de fé, eu subscrevo o que está aqui, eu acredito nisso, aquilo outro. Se tornam pastores, mudam, porque estão investidos dessa autoridade ministerial e, portanto, começam a renegar aquilo que creram um dia. Ou choraram dizer que criam, eu amo a minha Assembleia de Deus, eu concordo com isso, e hoje estão nas redes sociais pregando algo diferente, ensinando nas suas igrejas aquilo que não é ensinado pela Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Nós temos uma declaração de fé, e espera-se que todo pastor subscreva essa declaração de fé. Eu concordo que é assim. É uma declaração, é um documento de fé. É uma declaração resumida naquilo que nós cremos. Então, esses pastores são dissimulados, são fingidos. Quando queriam entrar no ministério, eu concordo, eu creio, é assim. Não é assim mesmo. Depois que se tornaram pastores, engrossaram o pescoço e estão negando, na prática, aquilo que um dia deixaram de crer. Dissimulação, fingimento, mau caráter. Pessoas assim não são dignas de confiança. Deus guarde para que nós tenhamos sabedoria de lidar com essas pessoas, pastores que negam aquilo que um dia disseram crer, fingidos, dissimulados. Chegamos ao segundo tópico, que nós temos essa repreensão de Paulo sobre Pedro na presença de todos. Uma vez que a atitude de Pedro foi pública, a correção deveria ser pública. Existem pecados que devem ser tratados, em particular, com aquele que cometeu o pecado. Mas existem casos que são públicos e precisam ser corrigidos em públicos. Não podemos deixar o sol se pôr sobre estas coisas. Precisamos corrigir, exortar,
para que todos vejam que de fato ensinamos o que de fato nós cremos. Então nós temos aqui, a razão era que ele estava, mediante a sua atitude, negando uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé. Ou seja, se antes Pedro comia com aqueles irmãos tranquilamente, ele estava com isso dizendo: eu acredito que vocês são salvos, perdoados, tanto quanto nós, de que o Espírito Santo habita em vocês. Mas quando ele se levanta para não ser visto com eles, ele está dizendo: vocês não são salvos como nós somos salvos. E é por isso que ele é repreendido. E aqui vai dizer o texto do segundo tópico: Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentil, e querer que os gentios vivessem como judeus. Ou seja, enquanto Pedro estava comungando com aqueles irmãos, ele estava vivendo como gentil. Mas quando os cristãos judeus de Jerusalém chegam, ele se porta como judeu e quer que os gentios vivam como judeu. Hipocrisia, dissimulação, fingimento, caráter dúbio, torpe. E isso não pode acontecer. Essa inconstância no caráter não pode existir na vida do cristão. É preciso lembrar que quando Pedro batizou Cornélio, ele foi inquirido pelos irmãos em Jerusalém, que só aceitaram as ações de Pedro depois de saberem que o Espírito Santo também havia sido derramado entre os gentios. Chegamos ao terceiro tópico: o homem não é justificado pelas obras da lei. Gente, isso aqui é muito importante. Lembrem-se, as obras da lei são importantes, não contribuem para a salvação. Ah, se elas não contribuem para a salvação, para que eu vou praticar? Culturalmente, os judeus deveriam cumprir essas exigências da lei. Quando você lê o início do livro de Josué, está lá Deus reafirmando sua promessa a Josué. Do mesmo modo que fui com Moisés, eu serei contigo. E o livro de Deuteronômio e o início do livro de Josué há essa ênfase, gente, essa lei é para vocês guardarem, colocarem em prática na terra que eu vou dar para vocês. Vocês não podem chegar lá e viverem como se não tivessem dono. Vocês não podem entrar nessa terra e não podem viver não tendo leis, não tendo princípios. Então, esses cristãos, por uma questão cultural, perdão, esses judeus, por uma questão cultural, estavam diante de uma terra que eles passariam a habitar e deveriam plantar uma identidade, implantar um modelo de vida, uma atitude sobre vários aspectos da vida. Levíticos e Deuteronômio vai falar das inúmeras leis que deveriam ser praticadas para eles. No entanto, muitas destas leis não contribuem em nada para a salvação. É aí que Paulo vai dizer: a lei faz é condenar, porque ela é perfeita, ela é justa e é boa. O problema é que nós não somos perfeitos, nós não somos justos, nós não somos bons, e por isso, quando nós descobrimos um aspecto da lei, nós somos réus, nós somos culpados. Então, Paulo entende que as obras da lei não salvam, embora sejam necessárias para os judeus enquanto judeus, por uma questão cultural. E por isso, elas não deveriam ser cumpridas pelos gentios para serem salvos. E aí, na carta aos Efésios, ele vai falar das obras, né, das boas obras que Deus predeterminou para que andássemos nela. Então, ninguém é salvo por cumprir as exigências da lei. Até porque nós nunca conseguiremos cumprir toda a lei. Se são 1000 princípios da lei, nós cumprimos 999 e não cumprimos um, somos culpados. Porque a lei é boa, a lei é justa. Então, se eu descumpro um, eu tenho que ser punido. É aí que entra o valor de Romanos 8:1. Agora, pois, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Então, as obras da lei são importantes para um viver cultural e não para obter a salvação. As obras da lei não servem para justificar o ser humano, e sim para condená-lo, pois um único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando assim o seu praticante. Lembrem-se, não é porque a lei é ruim, ela é boa, é perfeita, é justa. E nós não temos condição nenhuma de cumprir todas as exigências da lei, portanto, ninguém é salvo pelas obras da lei. Eu preciso de Cristo Jesus e praticar as boas obras como evidência dessa salvação. Para finalizarmos, nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. Estou crucificado com Cristo. Isso aqui é muito importante. Eu quero ler aqui apenas um trecho sobre o que é estar crucificado com Cristo, desse belíssimo comentário do Grant Osborne, comentário de Gálatas. Paulo afirma que ele morreu para a lei, quando foi crucificado com Cristo. O tempo perfeito do verbo é estático. Paulo está dizendo que, enquanto antes ele costumava viver em estado de submissão à lei, ele agora vive unido a Cristo em sua crucificação. Ser crucificado com Cristo é estar unido a ele em sua morte. Morrer para o pecado, este mundo e a lei. Não podemos, em última análise, começar a viver até morrermos para aquilo que nos afastará de Deus e de Cristo. Fazemos isso unindo-nos com Cristo em sua morte. Então, quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, ele diz, eu estou vivendo em Cristo.
com Cristo. Como judeu, Paulo guardava as exigências da lei, não para ser salvo, ele havia sido salvo em Cristo. E Cristo não nos impõe todas as exigências da lei. Eu digo isso porque existem aspectos da lei que nós devemos cumprir. Por exemplo, não matarás. Olha, isso aqui é só para o judeu. Não, não é só para o judeu. Tanto é que antes de Deus formalizar o decálogo, outras civilizações já praticavam essa lei de não matar, de não tomar a mulher do próximo, de não tomar a propriedade alheia. Então já é princípio divino para todos os povos, mas existem questões que são restritas aos judeus, como, por exemplo, a circuncisão, que era o atestado da aliança de Deus com o seu povo. E os cristãos judeus queriam que os gentios fossem circuncidados, dentre outras práticas da lei que eram destinadas a eles. Então, quando Paulo diz eu estou crucificado, ele diz eu estou unido em Cristo. Para eu ser salvo, eu preciso de Cristo. Como judeu, cumpra as exigências da lei, mas os gentios não precisam cumprir essas exigências da lei. Bastam eles viverem em Cristo, vivendo em Cristo, eles praticarão boas obras ou as obras da fé, que é trabalhada na carta de Tiago. E aí ele fala no segundo tópico sobre a fé no Filho de Deus. Lembrando, a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Porém, a fé sem as obras, ela é morta. Essa história de que eu sou salvo, Cristo fez tudo e não tem um bom testemunho, não cultiva virtudes, não vive os frutos do Espírito, essa pessoa não é salva, essa pessoa não é nascida de novo. Como é que é regenerada, tem uma nova vida e vive como antes? Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos, capítulo 6. Como é que nós vamos viver para o pecado se nós já morremos para ele? Se nós morremos para o pecado e ainda vivemos para o pecado, nós não morremos. Não faz sentido eu viver da mesma maneira. Eu nasci de novo, eu tenho nova vida em Cristo. E essa nova vida não reflete as obras da fé, tá bom? Então, atente para os seus alunos esse particular. As obras da lei têm a sua importância, mas não para a salvação. Já as obras da fé são evidências de que você e eu somos salvos. Não existe pessoa salva que não pratique boas obras, dentre elas o amor, o cuidado aos necessitados e tantas outras obras resultantes da fé. Se eu acredito que para ser salvo eu tenho que usar só roupa social e não jeans, eu tenho que usar só roupa folgada e não apertada, eu não tenho que jogar bola, se eu, para ser salvo, eu tenho que deixar de fazer isso, como se o evangelho fosse só proibição, né? Olha, tu é crente agora tu não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Terceiro tópico vai dizer, então Cristo morreu por nada? Nós estamos negando que o sacrifício de Cristo por nós é completo ou suficiente? Não, o sacrifício de Cristo é suficiente para me salvar. E agora esse sacrifício me habilita pela habitação do Espírito Santo viver uma vida alegre, feliz. Viver cristão não é viver carrancudo, a cara feia para mostrar seriedade e espiritualidade. E espiritualidade é o viver cristão, não só no culto, mas na vida diária, na escola, no trabalho, na calçada de casa, trabalhando, pescando, tá bom? Eu vivo a minha vida e vivo essa minha vida demonstrando que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para me salvar. Portanto, meu querido aluno, meu querido professor, nós concluímos as nossas observações a respeito dessa lição de número 5. Não se esqueça de trazer aos seus alunos a diferença do legalismo e o antinomismo. Deve haver um equilíbrio. Até que ponto as obras da lei são importantes? Até que ponto as obras da lei não são necessárias? Ver essa diferença cultural e entender que o evangelho nos une. Já pensou, nós somos salvos pela fé em Cristo e a nossa fé é judaico-cristã. Nós não somos obrigados a usar o pano na cabeça como muitos judeus, a usar as vestes de judeus. Nós não precisamos adotar a cultura dos judeus. A fé dos judeus em Cristo Jesus nos é suficiente para a salvação. As obras pelas quais devemos evidenciar essa nova vida são obras resultantes da fé. Cristo me salvou, me deu uma nova vida. E essa nova vida deve ser vivida diariamente e não só no momento do culto. Foi bom estar com você. Que Deus te abençoe. Eu espero mesmo ter contribuído com a tua vida, com a tua fé e com a lição do próximo domingo. Não se esqueça de se inscrever, deixar a sua curtida, um comentário e compartilhar essa videoaula com pessoas a quem você quer bem. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.